Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Disse Jesus: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque nós clamamos o nome do Senhor Jesus, mas não fazemos o que ele diz, ou seja, mas não o obedecemos aos seus mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque escolhemos o caminho mais fácil, frequentar uma religião, clamar e clamar o nome do Senhor Jesus bem alto, para parecer ao mundo e aos homens que somos pessoas boas, sendo religiosos. Mas na verdade, em oculto no nosso coração, continuamos tendo má ações, cometendo o pecado de não obedecer em primeiro lugar a pessoa do Senhor Jesus. Porque o difícil mesmo é ser uma boa pessoa aos olhos da pessoa do Senhor Jesus. Porque ter boas ações e bons frutos para Ele é obedecê-lo em primeiro lugar, deixando de cometer pecados por amor a Deus e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Lucas capítulo 6, versículo 43. Porque não existe boa árvore, boa pessoa que dê mau fruto, que tenha más ações. E nem má árvore e nem más pessoas que dê bons frutos, que tenham boas ações. Porque Deus conhece e julga cada um de nós pelas nossas ações. Assim, somente teremos Jesus como nosso Senhor em nossas vidas quando dermos o fruto que Ele pede, a obediência à pessoa dele, amando em primeiro lugar a Deus, deixando o pecado e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Do contrário, seremos apenas religiosos escandalosos gritando em vão o nome do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque cada árvore, cada pessoa se conhece pelo seu fruto, pela sua ação. Pois não se colhem figos de espinheiros e nem se vidimam uvas de abrolhos. Por que Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém existe bom senão um, que é Deus. Como está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 19. Porque não existe ninguém bom, gente, nenhum ser vivo que seja bom, só a pessoa de Deus. Se nós queremos ser boas pessoas, nós temos que ter a presença da única pessoa boa que existe nos nossos corações, Deus. Então seremos suas testemunhas. Damos o nosso testemunho com bons frutos, com boas ações, com boas palavras, com a verdade, com a obediência a Ele. Nós abandonamos o pecado e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós somos más pessoas, é porque não temos a presença da única pessoa boa que existe, Deus, nos nossos corações. E é exatamente por isso que não damos o nosso testemunho com boas palavras, com a verdade e com ações de obediência à pessoa de Deus. E é exatamente por isso que mentimos e julgamos o nosso próximo. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração ele tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca, gente. Por que disse Jesus? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Como está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 47. Porque só existe um bom fundamento no qual temos que edificar a nossa vida. Na pessoa de Deus, através da rocha, Cristo Jesus. Somente Ele tem o poder para que nós possamos resistir à enchente do pecado que bate com ímpeto no nosso coração e na nossa vida. Lucas capítulo 6, versículo 48. Ele é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, sobre Cristo, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Porque quando edificamos a nossa vida e as nossas ações em outra coisa que não seja a rocha, Cristo Jesus, nós não temos o fundamento necessário.
a capacidade necessária para resistir à enchente do pecado, que bate com ímpeto, com força no nosso coração e na nossa vida. Nós somos arruinados pela mentira, pelo vício, pelo pecado. Lucas capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Jesus te ama porque Ele obedeceu a Deus, fez o que Ele ordenou, dando a sua vida por nós. Lucas capítulo 6, versículo 46. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém? Dani e Miguel.